Caraca. Vamos conversar sobre autoestima feminina. Qual é a relação que tem com a nossa saúde física e mental? Para isso a gente vai conversar com a doutora Patrícia Gonçalves, nossa ginecologista maravilhosa que está aqui. Tudo bom? Boa tarde, boa tarde já, né? Boa tarde, tem que costumar falar boa tarde agora no programa, era só bom dia. E também a Carmela Montanari, que é consultora de imagem. Bem-vinda, prazer de conhecer. Tudo bem? Também, tudo ótimo. Prazer estar aqui, prazer de falar com todo mundo aí em casa. E é um assunto tão bacana, né? Porque quer dizer... tudo sobre muitas de nós, né? A autoestima, a gente vai entrar nessa questão mais de lá de trás. Por que muitas mulheres muitas vezes não carregam, né, essa autoestima para a vida? Mas antes, vamos falar da parte física, doutora. A autoestima pode diretamente afetar na nossa saúde física? Sim, perfeitamente. A autoestima, ela faz com que muitas mulheres deixem de se conhecer, estava até comentando com a Carmela lá na sala VIP, deixa de se conhecer, deixa de se amar, de se cuidar, e um dos cuidados é procurar auxílio médico, conhecimento do que está acontecendo, fazer seus exames de rotina. Então a autoestima é muito importante. Sem falar que a autoestima também faz com que nós nos amemos, e isso pode proporcionar liberação de substâncias que faz com que nós tenhamos uma melhora da nossa saúde. Então, todos os hormônios que nos regem, porque a mulher é uma caixinha de hormônios, né? Sim. E ainda essa semana, numa palestra, eu falei sobre isso. A mulher é uma caixinha de hormônios, e esses hormônios trazem alegria, felicidade e melhoram tanto a autoestima quanto também o nosso organismo. Tá, mas não é assim, né? De repente, vamos ligar a autoestima, assim, do nada, né? A gente pode dizer que a autoestima é um conjunto de fatores, é uma soma de fatores para que a gente tenha uma boa autoestima, Carmela? Bom, eu começo dizendo assim, a autoestima, ela é o assoalho de todos os nossos comportamentos, né? Então, quando a gente fala de autoestima, geralmente a gente associa isso à vaidade, ao hedonismo, ao egocentrismo, e é por isso que é tão difícil de conquistar esse amor próprio, porque ele está sendo associado a algo que ele não tem nada a ver. A nossa autoestima deve, ou pelo menos deve ser construída, essa coluna vertebral emocional, ela deve ser feita em cima dos nossos valores. Então, eu sou honesta, eu sou generosa, eu sou bondosa, meus amigos contam comigo. Isso constitui valores que não tem nada a ver com as circunstâncias da vida. Se eu ganhei peso, se eu fiz plástica, se eu ganhei uma promoção no trabalho, se eu engravidei ou não engravidei, isso não tem nada a ver com essa percepção de mim mesma. O que me deixa com a coluna emocional ereta, que é o amor próprio, ele é conquistado através de valores indeléveis com o tempo e indeléveis com as circunstâncias. Então, quando eu me baseio no fato de eu ser uma boa pessoa, de eu ter prazer em fazer algo bom para alguém ou ter um ato generoso, quando eu me baseio nisso, isso nunca será roubado de mim. Não importa a intempérie, não importa o momento, não importa a doença, não importa a circunstância da vida. Então, quando eu coloco a autoestima no lugar dela, que é nesse centro, lá dentro, onde eu sei exatamente quem eu sou e ninguém vai me corromper, nesse lugar eu começo a construir os efeitos colaterais da autoestima. A saúde, o autocuidado, o autoconhecimento, cuidar da minha imagem, de repente tomar cuidado com como eu me comunico, para não ferir alguém. Tudo isso tem a ver com o fato de eu me dar bom dia, respeitar o outro, ser um bom cidadão. São efeitos colaterais de pessoas que se amam, que se prezam. Tá. E a gente pode dizer também que a autoestima, ela também está diretamente ligada em como a pessoa vai enfrentar determinadas situações na vida. Imagino que você, doutora, no consultório deve encarar isso com muita frequência, né? Mulheres que, de repente, têm uma forma de enfrentar determinado diagnóstico, um diagnóstico mais difícil, e outra, justamente por já não ter uma autoestima, isso, digamos que é uma situação a mais para deixar essa pessoa ainda mais para baixo.
Sim. Acontece dessa forma? Sim, mesmo porque a autoestima também corrobora com as doenças psicossomáticas, né? Então, muitas vezes, as mulheres com uma baixa estima acabam não percebendo que elas estão adoecendo fisicamente. Seja por uma doença comprometedora grave, como a neoplasia, como o câncer, ou porque ela já tem uma predisposição, provavelmente, ao desenvolvimento do câncer, ou quando esta mulher desenvolve uma doença benigna, mas que é comprometedora para o corpo, por exemplo, a endometriose. Então, isso tudo faz com que nós possamos mergulhar nesse diagnóstico, não só clínico. Então, não é só um tratamento, você vai tomar aquela medicação ou vai fazer tal cirurgia. Não é isso que nós estamos comentando aqui. Nós estamos comentando muito mais do que isso, que é o autoconhecimento, o amor próprio, inclusive até mesmo na sexualidade. Isso implica muito na sexualidade, porque muitas vezes a mulher não se conhece, não se gosta, acha, e mulher tem muito disso, né? Eu tô gorda, a minha Acho que não tá bom o celulite suficiente. não está E aí bom, trava, né? e acaba não tendo um conhecimento da sua própria sensualidade, do seu bem-querer, do seu amor próprio. Então, eu digo muito isso às pacientes, parece que não, numa consulta ginecológica nós tratamos disso? Tratamos sim. E aqui, na Semana da Mulher, nós estamos falando sobre a autoestima que compromete todo um conjunto metabólico, físico, clínico da mulher. Até porque a gente pode ver determinados casos em que vem uma doença, uma situação muito difícil na vida daquela pessoa ou daquela mulher, que é justamente um chacoalhão para esse olhar para a autoestima, né, Sim. Carmela? Às vezes esse despertar era exatamente a chama, né? Aquele momento de se ver dentro daquela situação promove a busca. Né? O certo seria que a gente fosse ensinado na escola a percorrer esse caminho para dentro. Esse seria o ideal. Mas para nós que já estamos aqui no jogo da vida e de repente a vida bateu na nossa porta e falou: e aí, vamos acordar porque uma doença somatizada se apresentou ou porque de alguma forma eu não consigo atingir o prazer, porque eu não me conheço, porque eu não sei quem eu sou. Esse caminho, ele começa com o autoconhecimento. Então, eu preciso acender uma lanterna e me investigar por dentro, simplesmente pelo fato de me sentir responsável por mim mesmo. Porque quando eu digo assim, não, eu não cuido muito de mim porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu sou professora, porque a gente começa a colocar muito no outro autossabotagem, a né? culpa de eu não me cuidar. Sim. Mas eu não entendo que o fato de eu me cuidar é amar o outro. Quando eu cuido de mim, quando eu presto atenção, não só nessa morada que é o corpo, não só quando eu vou procurar uma doutora que vai cuidar de mim, não só nesse sentido, mas toda vez que eu olho para dentro, eu também estou fazendo algo bom para o outro. E quando eu troco essa coisa de lugar, eu entendo a importância de eu me conhecer. Né? E é tão importante isso, Carmela, porque nós não caminhamos sozinhos, né? Nunca. Então, essa abordagem a respeito de que eu me amando, eu estou fazendo bem para o meu próximo, então eu vou me amar e procurar melhorar como ser humano. E também buscar ajuda. É aquela história, ninguém solta a mão de ninguém. Né? Então, um ajuda o outro dentro da família ou com uma ajuda de um profissional, para que possa nos orientar e nos encaminhar a um bom tratamento, a um bom diagnóstico, nem que seja uma ajuda de, a princípio, conversar. Isso é muito importante. Agora, a gente pode dizer que a pessoa, quando ela não tem autoestima, isso repercute em todos os segmentos da vida dela, profissional, pessoal, na saúde, etc. Ou é possível a pessoa ter autoestima em alguns setores da vida e outros não? Por exemplo, me cuido, vou no médico, etc, etc, mas profissionalmente eu vou sempre mal, não tenho capacidade disso, não consigo chegar lá, aceito coisas ruins vindas de chefe e dos superiores, enfim. Pode acontecer isso ou normalmente a autoestima ela se mostra em
em vários segmentos da vida? Eu achei uma ótima pergunta. Posso começar, Sim, Patrícia? por favor. Assim, a autoestima, ela pode a baixa autoestima, ela pode se revelar em setores e não se revelar em outros. Por isso que eu achei interessante a sua forma de colocar. Mas, se ela se revelou baixa em algum setor, é porque ela está porosa. E essa porosidade pode ter, como se fosse um fio de novelo, pode ser lá da primeira infância. Às vezes é uma coisa tão simples, algo que ela escutou na fila para comprar o lanche da escola. E aquilo impede ela de pedir um aumento. Então, são coisas tão pequenas que, às vezes, é como se fosse a pérola dentro da concha. Então, às vezes, aquela sujeirinha, ela vai ficando tão... Ela vai se apropriando tanto da concha que ela vai se modificando, vai crescendo e você não sabe depois o tamanho que ela se torna e às vezes foi uma coisa muito simples não tratada anteriormente. Então, respondendo objetivamente o que tu me perguntou, quando eu encontro porosidade em algum setor é porque ela está porosa, só que ela vem se mostrando nesse lugar e às vezes ela não aparece em outro, mas ela está no outro. E ela pode tomar conta também de outras. Ela pode se alastrar. Sim. Né? E, inclusive, levar para um caminho muito ruim, porque eu imagino que essa autoestima estando em baixa, a gente pode, inclusive, caminhar para doenças psicológicas, Sim. uma depressão, né? Que também tem a ver com toda essa questão hormonal, né, doutora? E com esse gancho da Carmela, muito bem colocado, da primeira infância, me reportou as mulheres que têm constipação intestinal. Por conta do hormônio progesterona, que relaxa a musculatura lisa, a mulher já tem, que é um hormônio feminino, a mulher já tem uma propensão a ter uma constipação intestinal, porque o intestino é músculo liso e acaba não tendo o peristaltismo adequado para encaminhar o bolo fecal para a mulher conseguir evacuar. Na primeira infância, quando a mulher escuta, a menina escuta da mãe, ai, cocô de novo, ai, que fedido, ou qualquer coisa que o valha, ela bloqueia. Por quê? Porque a criança está produzindo algo dentro dela e que vai exteriorizar. Então, se é ruim, eu vou segurar dentro de mim. E fez com que ela sentisse vergonha naquele momento. Exato. Agora, quando, e eu me lembro bem, né, que o pai da minha filha dizia, médico também, ele dizia, olha, cuidado, você como ginecologista, você toma cuidado para a Rafaela não ter constipação intestinal, porque ele já sabia, né, de casos de mulheres que podiam evoluir com constipação intestinal. Então, eu comecei a trabalhar isso com a Rafaela, dizendo para ela, olha o que você produziu, olha que legal. Então, isso fez com que ela tivesse, ao inverso do seu exemplo, um exemplo bom daquilo que ela podia produzir. Perfeito. E ela não tem constipação intestinal, tá? Com 22 anos e funciona super bem o intestino, sendo mulher, produzindo a progesterona normalmente, que é um hormônio feminino, dado aos 22 anos dela, que estão nos níveis normais. Olha que bacana. E aí, quando a gente fala em autoestima, então a gente pode colocar bem num lugar de segurança, né? A pessoa, quando não tem autoestima, ela não tem segurança para terminar, para chegar ali aonde ela queria, né? E aí eu acho que é por aí que a pessoa precisa começar a trabalhar, Carmela. Vamos dizer que assim, a insegurança, ela é a mãe de todos os nossos defeitos. Tá. Então, eu vou, sei lá, desviar o dinheiro da merenda escolar. Eu vou maltratar o porteiro. Tá. Eu vou maltratar o meu companheiro, a minha esposa, enfim. Essa pessoa que tem esse tipo de atitude, a raiz dela é sempre a insegurança. Sempre. Qualquer coisa que uma pessoa que rouba, inclusive uma pessoa que mata, é uma pessoa que age por insegurança, tirando as patologias, né? Não quero entrar nem nesses termos, mas assim, a insegurança, ela nos move para as nossas debilidades. Sim, sim. Então, por isso que eu volto com aquela história, que a autorresponsabilidade é assim, se eu tô cuidando de mim, eu tô me apresentando como um melhor cidadão, né? Por isso que a autoestima é um ato de cidadania. Muito bom você falar isso, até porque a consequência da baixa autoestima, podemos dizer assim, ela vai além daqui, né?
Perfeito. vai repercutir em toda a sociedade. Então vamos criar cidadãos mais, né, com autoestima mais interessante aí, que todo mundo tem a ganhar com isso, né, gente? Bom, doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra, eu vou deixar aqui o Insta. É uma pena acabar com esse papo. Ai, tava tão bom. Dá vontade de ficar mais uns 20 minutos conversando, pelo menos, né? Tá uma delícia. DRA.Patrícia_Gonçalves lá no Instagram. @DRA.Patrícia_Gonçalves. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a Até a confiança próxima. de vocês. E a Carmela Montanari, que é consultora de imagem, que eu adorei conhecer hoje. Obrigada pela presença Super também, prazer. viu? Admiro bom. muito você. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Que delícia isso. E aí, você vai fazer contato através do Insta também, no @Carmela Autoestima. Gente, mas quer dizer tudo, né? O seu Insta. Ah, com o foi bem assunto de hoje. óbvia. Eu falei de falta de obviedade, eu não morro. Carmela Autoestima, adorei, gente. Tudo a ver com a nossa pauta também. Até a próxima, minhas queridas. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.